Gente, tudo certo? Tudo tranquilo? O Douglas ele me pediu para passar um pouquinho o panorama do que está acontecendo Brasil, política, mundo, juros e tudo mais, até porque vocês estão fazendo um planejamento estratégico, correto? Vou passar algumas coisas que vieram para ficar e algumas coisas bem importantes que vai mudar muito a regra do jogo, sabe? Falar um pouquinho das coisas que estão acontecendo no mundo também. Então, quando a gente fala ali de panorama de mercado, né? A gente tem uma nova realidade no Brasil que, pô, isso aí, anos atrás, a gente achava impossível que pudesse acontecer, né? Mas o que a gente tem hoje no Brasil, né, e muda todo o cenário, é a questão do juro real. Vocês sabem o que é o juros real? A gente tem a nossa taxa básica de juros da economia, não tem? Essa taxa básica de juros é a referência de tudo quanto é aplicação financeira e empréstimo. Se o juros está baixo, os empréstimos estão mais baratos, as pessoas têm mais acesso ao crédito, as empresas vendem mais e o mercado dá uma acelerada, né? E aí, pô, as empresas vendendo mais vão ter que contratar mais gente, investir e vira todo um ciclo virtuoso positivo, né? O contrário, quando o juros está alto, o custo do dinheiro fica caro, as pessoas têm menos dinheiro, as empresas vendem menos, aí o que acontece? Né? Vai ter que vender, promoção, não consegue reajustar preço, não consegue fazer uma série de coisas, né? E hoje a gente tem um cenário e a gente vê isso de uma maneira bem clara, né, de que o juros real ele veio para ficar num patamar muito baixo, né? Se a gente pegar ali projeção de inflação dos preços nesse ano, estão falando ali a 3,30 no ano, né? Então, dos preços subindo. Se eu falar de taxa de juros do governo, eu estou falando uma taxa de final desse ano de 4,5. Hoje está em 5,5. Hoje à noite vocês vão assistir o Jornal Nacional, vai para 5. E ainda a gente acredita que vai para 4,5. Se não for agora no final do ano, vai no começo do ano que vem. Pensa o seguinte, gente. Eu tenho uma aplicação que me rende a 4,5. Os preços subiram 3,30. Quanto que me sobra de rentabilidade acima do que os preços subiram? 1,2. Essa é uma rentabilidade que demora quanto tempo para eu dobrar o meu patrimônio? Alguns anos. Logo, o que tende a acontecer? Projetos que no passado talvez não eram tão interessantes passam a ser. Porque quando eu tinha lá uma aplicação que, pô, rendia 14% no ano, a gente chega num projeto aqui na empresa e fala, olha, vai dar 10% esse projeto aqui. É interessante? Eu aplico, ganho 14%, não é? Agora, quando está 4,5% os juros e aparece um projeto de 10%, ele começa a ficar cada vez mais interessante, não é? Então, isso, elevado ao cenário inteiro do mercado brasileiro, a gente tem uma expectativa de crescimento do mercado. Claro que, pô, de maneira gradual, e eu vou falar algumas coisinhas, vou passando alguns slides e vou falar, né? Outra coisa, aquela pessoa que deixava o dinheiro, pô, rentista, não, a renda fixa, agora não está rendendo mais. O que ele tem feito? Em vez de emprestar para o banco, emprestar para o governo, ele está emprestando para as empresas agora. Então, as empresas estão tendo uma fonte de captação mais barata. O que mais que ele faz? Ele começa a investir, abrir negócio, imóvel, isso vai todo a favor da economia do nosso país. Mas eu vou contextualizando, né? Então, quando a gente fala de evolução histórica da nossa curva de juros, né? Esse juros aqui que era 14% em 2016, que é a referência de tudo, ele vai aí, ele está em 5,5 hoje e ele vai para 4,5 até o final do ano. Normalmente, quando o Brasil fazia uns juros mais baixos, a economia acelera, o que acontece com os preços? Sobem. Só que a gente não tem visto isso no Brasil. Apesar do cenário de juros baixos, a economia dando uma acelerada, a gente tem muito drive importante que faz com que a gente acredite que a inflação não vai subir tanto aqui dentro quanto lá fora. Eu vou poder mostrar isso aí para vocês. E assim, gente, se vocês tiverem dúvida, pergunta, qualquer coisa ali, a gente vai no bate-papo mesmo, tá? Né? Então, quando a gente olhava a projeção, pô, os juros aqui, né, já agora aí, novembro, lá para, né, dezembro aí, lá para a linha dos 4,5, né? Cara, isso muda muito. Foi o que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos na década de 60, 70, foi o que aconteceu em vários países do mundo, tipo na Coreia, no Japão, que fez a economia dar uma puxada, né? O Brasil é o Brasil, né? Quando a gente acha que vai, não vai tanto, quando a gente acha que ferrou, também não ferrou, né? Então, é o meio termo disso tudo aqui.
Quando a gente olhava ali a projeção, né, da taxa de juros no longo prazo, isso aqui são para frente, né? Então, assim, é a perspectiva de quanto que estaria a taxa de juros do país em determinado período. Aqui é quase de ano em ano, né? 2020, 2021, então, por exemplo, 2023 aqui, em janeiro de 2019, a perspectiva de 2023 era uma taxa de juros entre 8,5% e 9%, para o ano de 2023, não é? Se a gente pegar ali em junho de 2019, a gente tem uma projeção de taxa de juros, ó, que em abril e outubro já estava na casa de 6,5%. Olha o tanto que caiu assim na expectativa, né? Isso é tipo o olhar o que o mercado esperava em janeiro e olhar o que o mercado esperava em junho, né? E se a gente pegar ali a mais recente, isso aí é finalzinho do mês passado, né, a gente tem uma projeção de juros para 2031 que hoje está em 7 e pouco. Ó. E quando a gente olha ali 2020, ó, olha a projeção aqui. Quando a gente olha 2021, 2022, ó, 5,5, 6, não passa, não chega a 10. Ó. Então, quando a gente olha esse cenário, pô, perspectiva de custo do dinheiro no longo prazo caiu bastante. Quando a gente olha a evolução histórica da curva de juros real, antes eu aplicava sem risco, ganhava 7, 8% de juros acima da inflação. Isso 2016, 2017. Se eu olhar hoje, pô, estou falando de uma média aí de 2%. Então, o dinheiro vai ter que correr risco para ele poder fazer rendimento. O dinheiro tendo que correr risco, o país dá uma acelerada. Né? Um exemplo claro, né? Pô, em quanto tempo é possível duplicar o patrimônio investido? Por juros de 4,5% e uma inflação de 3,5%, né? Dobrar o dinheiro investido é assim, é o valor que eu apliquei menos o que os preços subiram, tá? É dobrar o meu poder de compra. Na poupança nunca, porque você vai estar perdendo dinheiro. Né? Juros de 4,5%, a poupança paga 70% de 4,5%, tira 3, vai dar uns 3,5%. Com 3,5% você vai só empatar. Num título rendendo 85% do CDI, que é bem comum, você demora 214 anos para poder fazer a dobra do poder de compra, né? Apesar de que eu abri uma conta de um cara de 107 anos aí, que garantiu mais uns 2 aninhos, né? 214 está um pouco longe. E o cara quer mandar uma carta para o presidente lá da empresa, eu falei, vamos mandar. E uma carteira moderada de 7,5% ao ano, demora aí uns 18 anos para dobrar o poder de compra. Então, esse dinheiro ele vai ter que ir para algum lugar. Tanto a maneira que, por exemplo, hoje a gente administra 2 bilhões e 300, tanto a maneira que a gente movimenta o dinheiro hoje, a gente aceita prazos mais longos, a gente aceita risco maior, a gente tem aceitado alguns movimentos. Por quê? Porque o dinheiro vai ter que render de alguma outra maneira. E o risco ele vai ser sempre proporcional ao retorno. Então, quando a gente fala, né, nisso, a exposição ao risco deve aumentar gradualmente. Né? Então, o risco de mercado ele vai ter que ser, né, ajustado. Né? A maioria dos ativos eles vão mudar preço diariamente. Né? O risco de crédito vai ter que aumentar. Então, pô, não vai valer mais a pena eu emprestar para um banco ou para o governo. Eu vou passar a emprestar para as empresas para ter uma taxa superior. A questão da liquidez da carteira também vai diminuir, ou seja, eu vou ter que alongar o meu prazo para conseguir uma taxa melhor. Perfeito? Porque quanto maior o prazo de alguma aplicação que eu faço, maior é o risco de, nesse meio tempo, ter mais tempo para dar problema. Né? Então, a taxa tem que ser um pouquinho maior. Então, as carteiras elas vão precisar ser repensadas e otimizadas. E aí, quando a gente começa a olhar, a gente está numa linha muito sem precedente. Né? O que significa isso aí? A gente tem hoje um juros baixo, o que pode fazer o juros subir é os preços subirem, mas a gente tem a inflação na mínima histórica e controlada. Então a gente tem uma inflação que está aqui embaixo, ó, esse amarelinho aqui, está na faixa aí de 3,30 nos últimos 12 meses, está vendo? E a gente tem ainda os juros baixos. O juro só vai subir se a inflação subir. Só que aí como a gente começa a entender o mercado. O que faria a inflação subir? Muita demanda e pouca oferta, não é? Só que a gente tem ainda capacidade ociosa e desemprego.
No passado, lembra quando uns 3, 4 anos, 5 anos atrás, a Dilma tentou baixar os juros para 7,25, deu uma cagada, os juros foi para 14,25? A gente estava num pleno emprego. Para eu contratar alguma pessoa para a minha empresa, eu tinha que tirar de alguma outra empresa, porque no mercado só os que não queriam trabalhar. Tá, né? Agora, a gente tem uma inflação baixa, a gente tem 12 milhões de desempregados, né? Então, essa curva aqui, ó, taxa de desemprego, né? Um pouquinho ali, mas ela ainda está em 11 e pouco por cento da população ativa, né? E a gente tem também uma capacidade ociosa um pouquinho mais alta ali, 22%, 23%. O que significa isso? Se as empresas começarem a vender mais, elas ainda não vão precisar fazer investimento em parque fabril para poder aumentar a produção delas, para poder escoar isso aí. Por quê? Porque está ocioso, né, em 25% aí, mais ou menos. Isso dá uma segurança que a gente tenha um cenário de que os preços não vão subir tão rápido. E os preços não subindo, o custo do dinheiro vai continuar barato por um bom tempo. Beleza? E aí, quando a gente olha a relação da dívida do Brasil em percentual do PIB, que é outra coisa que poderia fazer o juros subir, porque assim, o Brasil, o risco aumentando, os juros tendem a subir para acompanhar esse risco que aumentou, não é? Sem a reforma da Previdência, a dívida ia para mais de 100% do PIB, né? Agora, com a reforma, ela dá uma estancada ali em 70%, 80%, ó, e dá um cenário base ali para os próximos anos também, dá uma respirada. Não que está baixa a dívida do Brasil, ainda é alta pra caramba. Com a reforma, né, cenário base ali, que é aqueles 800 e poucos milhões ali que saíram, ó, dá uma segurada, né, na dívida do Brasil. Isso é bom. Né? Então, assim, uma página muito importante ela foi virada. Essa aqui foi a reforma que, pô, vai ajudar nos últimos anos ali mais as contas públicas. A última vez que a gente tinha tido uma reforma na Previdência foi em 2003. O próprio Lula fazendo, né, a reforma. Por isso que aqueles primeiros 4 anos do Lula foram tão bem elogiados, né? Então, assim, poxa, a gente tem uma economia ali de 800 a 850 bilhões, e o governo que, nos próximos 10 anos, e o governo, pô, que gastava muito mais do que arrecadava, passa a dar uma respiradinha. Além disso, a gente tem uma próxima agenda para ser discutida, porque a reforma da Previdência era quebra ou não quebra, entendeu? Não quebra. E agora a gente vai ter que ver como é que a gente sai dessa. E aí a gente tem várias coisas sendo discutidas. Né? Privatização, de repente liberar um pouco mais de dinheiro da FGTS para o povo consumir, ou pagar dívida, né, que é a maioria das vezes o que acontece. Reforma tributária, né, às vezes nem diminuir imposto, mas fazer simplificação, que aí fica muito mais fácil, né? Então, alguns projetos de lei, né, de saneamento. Então, assim, principalmente ali, privatização, reforma tributária e... Eu acho que são os 2 pontos principais, assim, né? E, além disso, tem toda uma pauta de simplificação, de ganhar um pouco mais de velocidade, de ter menos burocracia, que só isso aí já facilita bastante, né? Quando a gente olha, né, por que tudo isso que eu falei é importante, né? Que o PIB do Brasil ele deve dar uma acelerada. Quando a gente olha a projeção para o PIB esse ano, o crescimento do país está em 0,8, 0,9, né? No ano. Isso aí já é descontado. O PIB, você sabe, não sei se você sabe, é um cálculo descontado da inflação já. Então a gente tem um crescimento de 1%. A média do mundo de crescimento está nos 3,5%. É que tem a China aí no meio que... Quando cresce pouco é 7, né? Mas quando a gente olha para os próximos anos, a gente já vê um crescimento, o mercado vê um crescimento no ano que vem de 2%. De 12 anos que eu estou na XP, foi o primeiro ano que eu vejo a XP esperar um crescimento maior do que o mercado espera. Ela sempre espera menor, tem acertado. Primeira vez que eu vejo a XP esperar um crescimento de 2,5% do PIB. Então, se a gente pensar na projeção, vai estar nos 2, 2,5% ali. Crava em 2 ali, que é a média do mercado hoje, né? E uma outra coisa importante, né, é que a curva de juros está fechando, ou seja, é aquela questão lá, o de custo do dinheiro vai ser mais barato. Então a gente vê um crescimento, né, gradativo, porque, pô, imagina se você sai da UTI e já não dá para jogar bola no outro dia, né? Mas é um crescimento que vai acontecer ali ao longo dos anos, né? Quando a gente fala um pouquinho de cenário externo, que pode afetar o Brasil, né? Aí eu falo um pouquinho de, poxa, lá fora a gente vai ter que ter alguns ajustes. Porque o que o Brasil espera crescer, lá fora já cresceu e agora está
para poder dar uma diminuída nesse crescimento lá fora, né? A gente teve ali 5, 6 anos ali de crescimento muito grande, Europa, Estados Unidos, o mundo como um todo. E o Brasilzão ficou lá em crise, né? Aí a hora que o Brasil quer festar, todo mundo tá dormindo, entendeu? Funciona mais ou menos isso aí. Mas assim, quando a gente fala, né, a inflação dos Estados Unidos aqui, ela tinha dado uma aceleradinha. O acelerado dos Estados Unidos é 1,5, 2 de inflação. E é bom ter esse tipo de coisa, né? Só que o desemprego dos Estados Unidos é muito baixo, né? Quando eu estou falando nível de desemprego dos Estados Unidos, é tipo 3,80, 3,90. Ah, então, não tem mais muita gente para contratar, ainda mais o Trump não está facilitando a galera vir morar nos Estados Unidos, né? Então, assim, já não tem mais tanta gente para contratar. O que tem de acontecer daí? Eu tenho que tirar de uma outra empresa. Para eu tirar de uma outra empresa, eu tenho que aumentar um negócio chamado salário. Então, a inflação já começa a subir um pouquinho por aí. Eles fizeram um ajuste no final do ano de 2017, né? Subiram os juros, mas agora tem caído de novo, porque eles estão com medo, né, do mundo desacelerar. Quando a gente olhava o PIB do mundo, estava rodando lá 3,5, 3,70, né, começo do ano ali, já deu um reajuste ali para 3,30, agora já estão esperando ali uns 3,20, né, de crescimento a nível mundial. Então, assim, aqui no Brasil estamos acelerando, lá fora a gente está desacelerando, né? Então, quando a gente fala também de perspectivas para o desempenho, né, PIB 2019, PIB 2020, já temos um PIB abaixo, né? Períodos ali de crescimentos menores, né? E os Estados Unidos, o que ele está fazendo? Ele está baixando juros para poder o custo do dinheiro ficar menor e poder fazer esses movimentos. Hoje, inclusive, tem a decisão dos juros dos Estados Unidos. A gente também acha que deve cair um pouquinho, acho que 0,25. E a outra coisa que tende a acontecer também, né, que pode, assim, primeira coisa, dá uma reequilibrada do crescimento mundial. Outra coisa que precisa acontecer, os Estados Unidos baixar um pouquinho os juros. E a terceira coisa é o acordo comercial camarada aqui, que agora em outubro deu uma amenizada, né? Mas não dá para ficar cravando assim um Donald Trump da vida e toda a sua história de negociação, né? Então, o que a gente espera assim em relação ao cenário internacional? Primeira coisa, dólar forte. A gente não acredita que o dólar vai baixar. Por que a gente tem um dólar forte? Você tem, tipo, os Estados Unidos baixando os juros, você tem protecionismo, isso faz com que o dinheiro circule menos dólar espalhado no mundo, maior o preço, né? Um cenário de dólar forte, eu não faria uma projeção de dólar ali muito abaixo de 4, não. O dólar é meio sacanagem a gente tentar cravar, mas o cenário econômico a nível mundial, o Brasil está fazendo o dever de casa, está indo legal, está indo bem. Mas assim, o real frente ao dólar, a gente vê o dólar contra moedas de países subdesenvolvidos com um pouquinho mais ou um pouquinho menos para cima. Então assim, se o dólar fortalecer, ele fortalece perante todas as moedas. Não é o Brasil que vai conseguir fazer essa mudança. O dólar é N variáveis ali, né? O Brasil melhorando ajuda, mas... E ainda a gente vê um cenário mais de aversão ao risco lá fora, e isso faz com que o dólar fique sendo uma moeda forte. Lá fora também a gente vê baixo crescimento, né? Desaceleração da atividade industrial, temor de a próxima recessão, né, esteja próxima. Até tem um gráfico, né, que, por exemplo, tem o título público americano de 2 anos e o título público americano de 10 anos, com vencimento de 2 anos e 10 anos, né? Toda vez que o de 10 anos passa a render menos do que o de 2 anos, a gente tem um indicador de recessão. Na década de 70 até hoje foram 5 vezes que isso aconteceu. Agora aconteceu de novo. Só que já voltou bem. Já deu uma estilingada para cima de 10 anos e já deu uma segurada. Mostra que talvez a recessão não é tão perto assim. Mas é um dos principais indicadores ali de desaquecimento da economia, né? Temor de a próxima recessão americana esteja próxima, né? Então é isso. O Brasil, num país de recessão, ele fica talvez a nível mundial um pouco menos atraente. As pessoas vão para coisas de maior risco, vão para países maiores, mais desenvolvidos e por aí vai. E o outro cenário lá fora é o de juros baixos. Então, vai favorecer os juros baixos dos países grandes, né? Favorece as moedas ali de reserva, né? Então, dólar, ien, franco suíço, né, que são as 3 principais, e numa outra linha,
tirando o euro, né? Porque a Europa está, de todos, assim, é o que está mais feio, né? Você tem aí a parte de metais preciosos, né? A outra também, os juros baixos, o pessoal tem que agressivar um pouquinho mais a economia, tem que buscar um pouquinho mais de taxa, né? Então, quando a gente fala o que esses temas afetam o Brasil, primeiro, o real, né, não vai se valorizar tanto, por quê? Né? Apesar da situação doméstica a gente estar melhorando bem, o mundo não está num time do real melhorar frente ao dólar. O Brasil, em relação ao mundo, tende a perder um pouco a atratividade, mas aí eu não estou falando do Brasil, estou falando de todos os países subdesenvolvidos. A renda fixa brasileira tende a ver taxa fechando, então o custo de captação das empresas cada vez mais baixo. Quando a gente fala em cenário Brasil, que eu acho que esse é o ponto principal, né? O cenário geral do Brasil, a gente tem a recuperação em curso, está recuperando, porém de maneira devagar. É muito melhor de crescer pouquinho em pouquinho, o governo tendo que fazer reforma, tendo que ajustar para poder impulsionar o crescimento do mercado, né, que é um negócio muito mais sustentável. Pressão por flexibilização fiscal, né, diminuir imposto. E agenda de reformas, né, a equipe econômica do governo, ela tem basicamente o diagnóstico correto do que tem que ser feito. Eu só acho que agora que saiu a reforma da Previdência, teria que ter uma outra pauta mais urgente, assim, né? E eles estão tendo um gapzinho de uns meses ali para poder fazer esse tipo de coisa, né? Tem que ter reforma, agora a gente está na hora do governo dar uma resposta e falar, ó, vou entregar essas outras coisas, porque a reforma da Previdência aqui, foi o primeiro, assim, para não quebrar, já foi. Então a gente tem que ver a velocidade do governo nisso. Crescimento do PIB ali 0,9 em 2019, 2,1 em 2020, né? E o consumo vai liderar, né? Começou muito, a parte da construção deu uma acelerada, começou com parte de automóveis, ali já começou, os juros têm começado a diminuir cada vez mais, né? Eu falo, Felipe, pega o empréstimo agora para quitar meu apartamento. Fala, não, relaxa, dá um tempinho aí que vai cair mais, daqui a pouco você pega. Né? Então isso é dinheiro entrando na economia. Do ponto de vista, se o Brasil fosse uma bolha e não tivesse um mundo em volta, estaria bem otimista. Né? Recuperação lenta dos investimentos também. Né? O que acontece? A gente tem que melhorar a infraestrutura, a gente tem que melhorar, né? A gente precisa ter confiança que vai melhorar para poder crescer a fábrica, fazer investimentos, emprestar para comprar alguma coisa, né? Você acha que você vai ser demitido, você não vai comprar uma casa agora, né? Então é mais ou menos essa confiança aí que volta, mas volta de maneira gradual e os investimentos eles vão vindo de maneira gradual também, né? Inflação, quadro confortável, né? 3,70 em 2019 e 4 em 2020. O núcleo da inflação, que são as coisas que mais pesam na inflação, estão até certo ponto controlado, porque a gente tem uma recessão lá fora. Faz com que as commodities não subam tanto, não é? Se as commodities não sobem tanto, o Brasil é um país bem de commodity, né? Petróleo fica um pouco lá controlado, minério, esses tipos de movimentos aí. E as pessoas também tendem a buscar melhores rentabilidades, né? Visto que as aplicações financeiras conservadoras não vão render assim. Quando a gente fala de política monetária, né? Juros indo para 4,5%, monetária é o governo subindo e descendo juros, tá? Juros de 4,5% no ano, né? Já estava no menor histórico de 5,5% para 5%, vai ser hoje, né? Vai para 5% ali no final do dia, vai para o menor da história mesmo, e, agora sim, caiu 0,5%, quando era 14,5% foi para 14%, é uma coisa. Cair 0,5% de 5,5% para 5%, eu estou falando uma queda de 10%, né? Então é muito grande, né? Outra coisa, o câmbio acima do esperado do relatório Fox traz alguma dúvida. Então, o relatório Fox, se a gente olhar o câmbio, está tipo uns 3,90, agora está em 4, não tem muito tempo, né? Pode ser que a gente não vê o câmbio mexendo muito, não. Para baixo, agora para cima é rápido, né? Para dar desgraça é rápido também, né? É uma coisa que dá errado no Brasil, o câmbio já... Pode dar tudo certo, né? Aí o câmbio vai de acordo com o mundo. Agora deu tudo errado, pá. E o Banco Central preocupado sempre com o crescimento e uma visão para o governo. Isso é legal, porque a gente vê o Banco Central muito pensando assim em estimular o crescimento do país mesmo, sabe? Visto que a inflação está controlada, eles poderiam não mudar os juros. Mas o que eles têm feito? Estão estimulando, estão botando gasolina ali para o Brasil poder dar uma crescidinha. Né? E aí a gente trabalha com alguns cenários base,
né? O cenário base é esse que eu falei principal ali, né? Com as reformas em linha, juro de equilíbrio aí na faixa dos 3% ao ano. Isso aqui é o título público de longo pagando tipo IPCA mais 3, assim, né? Lucro das empresas vai continuar a se expandir, né? Juros um pouco menor. As empresas vão começar a ter mais lucro também, porque só o custo da dívida vai cair, já dá um belo de um resultado, né? Uma outra coisa também é que ela consegue vender mais, como a capacidade dela está ociosa, ela não precisa aumentar o parque fabril. Então, é margem de contribuição na veia no resultado das empresas também, né? Então, isso tende a dar uma melhorada, né? Então, quando a gente olha ali um cenário base, hoje até eles mudaram um pouquinho, isso aqui está na faixa de uns 70%, né? Que é esse cenário base Brasil que eu falei. Né? Hoje está em 20% cenário negativo, que é o quê? Pô, os caras param de fazer reforma e vem um político populista ali em 2022, né? E o cenário positivo, né? Que aí, pô, reforma saiu tudo e saiu melhor do que esperado, eu acho um pouco difícil. Juros de equilíbrio um pouquinho mais alto e o lucro das empresas cresce com muita força ali, né? E o mercado impulsiona esse crescimento das empresas, né? Então, a gente está muito num portfólio um pouco mais equilibrado. A gente acredita que vai ter crescimento, a gente acredita que vai melhorar, a gente acredita em uma série de coisas, mas é um crescimento um pouco mais gradual. E é um crescimento muito mais gradual porque lá fora também o vento não está tão a favor, né? A gente tem algumas coisas no mundo que podem afetar. Eu acho que era isso.